Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, Guerra, vamos para o nosso tema de hoje? Vamos lá, tranquilo. Hoje nós temos aqui em Mateus 8, de 5 a 13, que nós vamos relatar aqui uma questão de autoridade. Essa palavra aí mexe com muita gente, hein? Que não é chegado, né? Então nós vamos lá. Mateus 8, de 5 a 13, fala assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Né? Nós temos aqui um exemplo de autoridade assim, fora de série, não é? O centurião que pediu que Jesus curasse seu servo entendia claramente o significado de autoridade. Ele compreendia que, da mesma forma como tinha autoridade sobre soldados, lhe eram subalternos, Jesus tinha autoridade sobre as doenças. Então, era um homem que era catedrático em questão de autoridade, ele conhecia e ele sabia que aquele que ele estava diante dele tinha autoridade dos céus, autoridade espiritual, autoridade para curar, autoridade para repreender demônios. Ele sabia que diante dele ali estava toda a autoridade que está acima de todas as autoridades. E ele entendeu que não precisava de Jesus ir lá, apenas uma palavra de Jesus ali resolveria todas as situações. Então hoje nós vamos falar sobre isso. As palavras de uma pessoa que tem autoridade têm muito peso, não é? Então nós vamos falar sobre esse peso aí. Peso mesmo, né? Nós queremos já colocar disponível o nosso WhatsApp para você poder interagir, fazer o seu contato, que é o 98402-9756. É necessário que você digite a sua pergunta ou o seu pedido de oração, ou sua participação dentro do tema que nós estamos abordando, tá bom? Evite mandar mensagem gravada ou mesmo tentar ligar para o WhatsApp, porque nós não temos um tempo hábil para isso, até porque o nosso tempo assim, ele é assim, bem resumido, até para a gente poder desenvolver o tema, né, e poder responder algumas perguntas que chegam até nós, tá bom? Então, quer participar conosco? Então, acesse o nosso WhatsApp 98402-9756, ok? Vamos lá, Pastor Rogerinho. Quando a gente passa por Cafarnaum, uma das coisas que mais nos chamam a atenção nessa cidade, à beira do mar da Galileia, é uma sinagoga ou aonde estava uma sinagoga. Sim. Que é interessante que, segundo a tradição de muitos, foi uma sinagoga que foi construída talvez por esse centurião. Ah, tá. Então, a sinagoga não está lá de pé, mas tem as pilastras e parte da construção que ficaram como uma indicação, e muitos acreditam e pensam que essa sinagoga foi uma construção ou patrocinada por esse centurião
por causa da forma como ela foi feita, que era em estilo romano, e a grandiosidade em relação à cidade, porque é realmente assim um prédio que com certeza ele distinguia de todos os demais prédios da cidade na época. Com certeza era um lugar belíssimo. Mas uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é o quanto que esse homem tinha de discernimento espiritual. Porque eu acho Sim. que esta é a questão mais importante. Ele entendia de autoridade, porque ele, como o texto mesmo diz, e tinha autoridade. Sim. E tinha pessoas debaixo da sua autoridade, mas esse conhecimento sobre autoridade e ter pessoas debaixo da sua autoridade não ia fazer nenhuma diferença se ele não entendesse espiritualmente o nível de autoridade que estava sobre a pessoa de Jesus. Não é? Então, aí dá para até fazer um paralelo, do mesmo jeito que Jesus vira e fala que não viu, né, nem em Israel alguém com tamanha fé, isto é, alguém com um nível de entendimento e discernimento espiritual como aquele centurião. E o que ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você como sendo um dos mestres em Israel, não entende estas coisas? Então é exatamente isso. Quem deveria entender e discernir, que era Nicodemos, não conseguiu abstrair para entender o nível de autoridade espiritual que estava sobre Jesus, mas aquele centurião, ele entendeu o nível de autoridade e aonde estava estabelecida a base dessa autoridade, que é algo extremamente importante. Ter autoridade é uma coisa, entender de onde provém essa autoridade é outra coisa. E esse centurião, ele entendia que não somente Jesus tinha a autoridade, como ele também entendia qual era a base ou a origem dessa autoridade que estava sobre Jesus. Porque quando ele diz, não precisa ir à minha casa, reconhecendo que a casa dele poderia ser considerada imunda, poderia ser considerada impura diante daquela pessoa, Jesus, que era revestido de um nível de autoridade que era uma autoridade diferente da autoridade desse mundo. Exato. Não é? Então eu vejo que essa relação, não apenas da autoridade, mas de onde vem essa autoridade, é extremamente importante. Então, e é uma das coisas, Rogério, que realmente me chama a atenção em todas as ruínas que a gente vê em Cafarnaum. É o sinal que fica de que a autoridade que existe, ela sempre vai nos remeter a uma visão para cima, uma visão muito mais ampla. E as colunas dessa sinagoga que ficaram em pé realmente nos faz essa conexão com aquilo que está acima. São as construções mais altas que ficaram. E é exatamente isso. Aquilo que é espiritual e aquilo que é gerado no mundo do espírito é aquilo que realmente tem que fundamentar e sustentar todas as outras coisas. E esse centurião, ele entendeu isso. Né? Então foi uma experiência tremenda ter essa oportunidade de ver. Teria tantas coisas para a gente ver, né? Ou para falar a respeito de Cafarnaum, mas como Cafarnaum foi uma cidade que o Senhor disse, ai de ti, Cafarnaum, verdade. E a gente vê realmente o poder da palavra de autoridade. Então, Jesus liberou uma palavra sobre aquela cidade e hoje a gente também vê num outro nível de autoridade a mesma pessoa de Jesus fazendo com que aquela palavra se cumprisse. Então, ir às ruínas de Cafarnaum, e você poderá fazer isso conosco em setembro, é ver o poder de uma palavra e o poder de uma palavra de quem tem autoridade. Amém. Verdade. Eu quero lembrar aqui de mandar um abraço, que no sábado eu estava com a minha esposa fazendo algumas compras ali na Feira dos Produtores.
uma senhora que me abordou, disse que nos assiste todos os dias. Eu sei que eu gravei parte do nome, é Dona Bela, não é? Então eu quero mandar um abraço para ela, seu esposo, ela disse que nos assiste todos os dias. E hoje ela até pediu uma oração a respeito de uma situação no dia de hoje, né? E nós vamos orar, incluir o seu pedido, viu, Dona Bela? No final do programa, pedindo que o Senhor possa intervir com o seu poder e a sua graça, né? Nós temos aqui também uma participação lá de Marabá, no Pará, e essa irmã, ela disse assim, bom dia, ela mandou essa mensagem dias atrás, ela disse assim, bom dia, pastores, estou sentindo muita falta do programa, pois aqui em Marabá há 2 semanas que a Rede Super saiu do ar no canal 59. Estou orando ao Senhor para voltar logo, pois tem me abençoado muito. Deus abençoe vocês mais e mais. E aí hoje ela manda a mensagem, glória a Deus, a Rede Super voltou. Aí, Amém. Resposta de oração, né? Amém. Não é? Glória a Deus. Então, voltou a Rede Super, estou muito feliz. Já estava com saudades de vocês. Marabá, no Pará. Que bênção, né? Glória Amém. a Deus por essa bênção e essa resposta, né? Nós temos aqui a participação. Bom dia. Ontem fui visitar a igreja, me senti muito bem. Olha que bom. Peço oração por mim e minha família, pois eu passo por uma decepção amorosa e não me sinto vontade de nada, não sinto vontade de nada. Me chamo Cristina e sou de Itaúna, aqui em Minas Gerais. Que bênção, não é? Você foi à igreja e o Senhor pôde ali trazer uma palavra ao seu coração, né? E a sua presença poder assim nos envolver como é o que Ele faz, né? E muitas vezes ali retirando os fardos, os pesos, as ansiedades do nosso coração e trazendo essa vida, a vida de Deus, né, na nossa vida. Glória a Deus. Tem uma amiga que está com problemas na área do lesbianismo. Como posso ou o que devo fazer para ajudá-la, né, para que ela seja liberta? Olha só, a minha orientação que você possa incentivá-la a nos procurar ali na Clínica da Alma, para que ela possa então ser acompanhada e ser ministrada pela nossa equipe. Então é necessário que ela vá até lá para poder preencher essa ficha de aconselhamento que nós temos, e aí depois nós vamos entrar em contato chamando-a para que ela possa então começar esse processo de acompanhamento e ministração na sua vida. Então é necessário que ela possa fazer isso. Essa ficha, algumas vezes as pessoas perguntam assim, tem como vocês enviarem por e-mail para a gente alguma coisa nesse sentido? Não dá, ela precisa ser preenchida pessoalmente. Por quê? Porque são muitas perguntas e muitas vezes são perguntas assim, que vão trazer informações às vezes da infância, situações de traumas que a pessoa tenha passado. E muitas vezes se essas situações não estão assim devidamente tratadas, até porque é por isso que a pessoa está buscando ajuda, muitas vezes a pessoa tem pessoas que, sabe, ficam ali depressivas, choram, muitas vezes tem algumas situações assim, perde o controle emocional, pessoas que passam mal, têm ânsias de vômito, enfim, são várias reações que a pessoa tem e por isso é importante que ela preencha ali para poder ser assistida, ter alguém para poder orar, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, é um questionário só com muitas perguntas, mas não, mas ela diz respeito à sua vida, né? E mexe com lembranças, tem que se reportar situações lá de trás e por isso que não dá para a gente simplesmente enviar por e-mail, né? E a pessoa responder para a gente, né? É verdade. Ok. Mais uma participação aqui. Peço oração pela minha vida. Bom dia, me chamo Aldenora, estou ligadinho no programa, moro no povoado Genipapo de Baixo, município de Monte Santo, na Bahia. Olha, que bênção, peço oração pela minha vida e a minha família. Amém, nós vamos orar assim, que bênção, Deus abençoe, né? Genipapo de Baixo, município de Monte Santo, na Bahia. Glória a Deus, viu? Ficamos muito felizes com isso. E aí, Guerra? Nós temos aqui a nossa primeira, né, situação aqui, que é o nosso primeiro tópico, é assim, eu quero fazer até essa pergunta para o pastor Rogerinho. Qual o peso que suas palavras têm
É a pergunta aqui. Quanto que vale? Qual é o preço? Qual o preço? Tinha uma pegadinha. Quem pesa mais, uma tonelada de algodão ou uma tonelada de ferro? De ferro, né? Aí, claro que é uma tonelada de ferro, né? Você hoje com essa gravata bonita vai responder fácil demais. Cheio de bolinha. Cheio de bolinha. Mas, olha, essa é uma pergunta que nós devemos fazê-la com muita frequência. Sim. Por quê? Porque se nós estamos em algum nível de autoridade ou se tem alguém que está debaixo da nossa autoridade, nós precisamos saber qual é o peso que as nossas palavras têm vindo sobre essas pessoas Sim. que estão debaixo dessa autoridade. Com Porque certeza. a autoridade, ela é uma bênção, mas ela também pode se tornar em algo opressor ou até mesmo em algo que não seja tão abençoador, se eu Sim. não tomar cuidado Com a certeza. respeito da situação ou do peso que eu coloco sobre essas palavras. Eu acho que isso vale muito a pena. Eu estava, inclusive, conversando e ministrando na vida de uma pessoa, ela veio me perguntar se determinadas coisas na vida dela ela deve compartilhar ou não e com quem deve compartilhar determinadas coisas. Então, eu comecei a trabalhar com ela para ela pensar na seguinte situação. Se ela vai compartilhar alguma coisa com uma pessoa e essa pessoa ela não está pronta para receber aquilo que eu estou falando, eu estou colocando sobre ela um peso que ela não dá conta Não está preparada para de isso. suportar. Então, nesse momento, eu serei injusto até com a pessoa, porque eu estou colocando um fardo sobre ela e ela não tem como suportar aquele fardo, mesmo que isso seja uma situação particular minha. E a gente precisa, inclusive, ter esse entendimento quando nós estamos ministrando ou aconselhando alguém, de entender até qual é a nossa limitação em determinadas áreas ou com determinadas situações. Sim. Não é? Com Então a certeza. gente vivencia isso dentro do ministério. Tem determinadas coisas que eu vou virar e falar assim, olha, eu vou querer que você converse com o Guerra, porque ele vai te dar uma visão melhor do que eu a respeito disso. Então, faz parte, né, discernir isso, né, até que peso a minha palavra vai ter ou não. Se eu tenho uma pessoa que ela está debaixo da minha autoridade, então eu preciso tomar ainda mais cuidado, porque aquilo que eu digo acaba tendo o peso de quem tem autoridade. Exatamente. E acaba sendo, na realidade, uma ministração sobre a vida daquela pessoa. Então, isso precisa ser discernido muitas vezes. E a gente erra muito por causa disso. E a palavra, desculpa, e a palavra do Senhor adverte isso de uma forma muito forte. Sim. Né, a respeito de que a maldição e a bênção estão No poder da língua. No poder da língua, né? Exatamente. Então, ou escolhe, pois, a bênção e não a maldição. E não a né? maldição. Por quê? Porque realmente alguém que está investido de autoridade lança uma palavra dessa, né, de um peso, né, se a pessoa até não sabe discernir, como você está falando, a questão da maldição, lança uma maldição sobre a vida da pessoa, se ela não souber exatamente discernir isso, ela pode ficar abatida por conta disso e dar legalidade para que aquela maldição ela venha acontecer sobre a vida dela. Com certeza. Né? E aliás, o que a gente tem visto muito, e muitas vezes as perguntas das pessoas para nós é sobre isso, né? Quando a respeito de maldição de líderes ou palavras não benditas, né? Que é bem E mal direcionadas. Mal direcionadas, né? E há uma diferença. Se eu ouço, né, uma palavra e essa palavra, por exemplo, ela vem de você dentro do ministério, é uma coisa. Né? Por quê? Porque ela tem o peso
da pessoa que está ali como líder naquele ministério. Com certeza. Talvez até a mesma palavra dita por você, mas numa outra situação, que não fosse dentro do ministério, Isso. onde nós, agora, nós estamos tendo um nível de relacionamento que não é mais de autoridade, mas um nível de relacionamento de amizade, como a gente tem, já tem outro peso. Então, de repente, às vezes, a mesma palavra, ela pode ter um peso diferente. Né? Isso é muito bom, Rogério, você alertar dessa forma, que nós sempre temos muitos colegas, né, pastores, missionários, né, líderes, que têm assistido o programa e muitas vezes têm falado, olha, assisto vocês, algumas perguntas chegam aqui. Uma coisa é nós falarmos determinadas palavras, como você falou, num fórum como nós temos de relacionamento diário e intenso de amizade. Outra coisa é você falar a mesma palavra num outro fórum. Não é autoridade. Numa reunião, por exemplo, na frente diferente. de outras pessoas. No púlpito de uma igreja. No púlpito, É uma situação. É a mesma palavra, mas o peso é diferente. É diferente. É aquele negócio. O que pesa mais? Uma tonelada de algodão ou uma tonelada de ferro? Né? Não é? Tudo é uma tonelada. Eu vou pensar. Mas... Olha, até nós temos aqui uma pergunta de uma irmã, DDD 47, diz assim, olá pastores, como falar com o meu pastor sobre algumas coisas que não estão boas no ministério? Não é? A igreja está com os ministérios fracos e uma dispersão. Né? Aí vem a pergunta, como ajudar? Aí vem outra pergunta. Né, que eu faço para a irmã. Será que ele tem condições emocionais para receber a palavra que você vai falar com ele? Será que ele é um líder que é aberto para receber? Você tem que analisar tudo isso. Porque de repente você vai falar com ele, você vai criar um outro problema. Além dos outros que tem, ele vai criar um com você. Que muitas vezes ele não é aberto. Não é? Ou tem orar a Deus para Deus te dar um momento certo, ou ele te dá uma abertura para que você fale. Não é? Isso tudo aí você tem que analisar, que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber crítica nenhuma, nem construtiva, nem destrutiva, nem não sei o que lativa, incentiva nenhuma. Crítica é crítica. Não com ou 10, ela é tudo é crítica. Então, não é? Então tem que ver, você tem que analisar. Eu acho que você deve orar, buscar em Deus uma direção, pedir a Deus mostrar se realmente ele está aberto para isso e tudo. Se não for, minha querida, vai para o joelho, vai orar para ele, vai orar para que Deus fale ao coração dele, não é? E Deus vai criar uma estratégia, eu sei disso. Porque muitas vezes Deus permite você ver algumas coisas, mas não quer dizer que seja você a pessoa que vai ter que falar. Sim. Né? Deus pode mostrar para você orar, entrar na brecha e orar e abençoar a vida do líder, né? Rogério, eu tenho uma experiência na minha vida que uma vez Deus me mostrou. Deve ter várias, né? É uma das várias. Deus me mostrou há muito tempo. Deus me mostrou, né, um líder e eu falei, Senhor, o que eu faço? Deus falou assim, eu só estou te mostrando para você não ser igual a ele. Uau. Como exemplo para você, só para isso. Mas não faça nada. Você entendeu? Então o Senhor falou, estou te mostrando para que dentro do seu ministério você não tenha atitude conforme essa pessoa. Isso aí eu digo assim, não é porque você não rasgar cedo para você não, mas isso é maturidade. Com certeza. Porque nem todos têm esse entendimento. Né? Porque às vezes olha, enxerga uma coisa e diz assim, não, eu vou lá falar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí faz pelo impulso, sabe, aquela coisa da ansiedade. E faz besteira. Faz besteira. Mas tem uma situação, um exemplo que eu ouvi há muitos anos atrás e que, graças a Deus, eu guardei isso. Um jovem que estava no mover do Espírito e sendo usado por Deus, e ele estava na plataforma com um senhor bem idoso e, de repente, ali ele teve uma visão e viu aquilo que Deus estava mostrando. E ele, naquele ímpeto, foi e falou para ele, Senhor, Deus está me mostrando isso, isso e isso de fulano. Aí, aquele senhor virou para ele e falou assim, Deus te mostrou? Mostrou. E Deus falou que é para você falar
Isso. Aí é que tá. Aí é maturidade. Aí é maturidade. Ele entendeu, ok, com aquela lição, Deus me mostrou, mas Deus não falou comigo para eu falar. Isso. Então eu já fiz mais do que Deus mandou. Então eu já estou errado. Tá. Verdade, verdade. Porque E é irmã, isso mesmo. você que está vendo essas coisas, a minha orientação, a nossa aqui é: busca o Senhor, Pai, o que eu devo fazer com isso que eu estou vendo, não é? Sim. Então é para eu criticar o meu líder, é para eu sair da igreja, é para orar mais, ou talvez até mesmo um propósito de jejum e oração pela vida dele, pelo ministério. Talvez ele esteja passando por algumas dificuldades, ou a nível familiar, ou com ele mesmo, ou ministerial, e você vai ser esse alicerce para ele. Então essa é a realidade, o que a gente deve fazer. Agora, se Deus já falou para você que é para ir falar, então aí você ora e busca de Deus o momento certo para falar na hora certa, não é isso que deve ser falado. Agora, se você não tem essa direção, não entra por esse caminho não, porque senão quem pode levar chumbo é você, né? Sim. Num certo sentido. E aí, Guerra, vamos... Nós temos aqui, quem dá ouvido às suas palavras? É uma pergunta. Você pode medir o nível de autoridade que tem exercido pela forma como tem usado as palavras e como os outros a têm recebido. Então aqui já dá para medir o nível. Isso. Não é? Nós temos a medida aqui, e essa medida aqui, né, eu não sei qual o tamanho dela, mas nosso amigo matemático aqui já sabe tamanho da medida. Com certeza. Então ele vai nos falar aqui qual é essa medida. Não, eu não vou falar não, vou deixar para você ler um pouquinho mais embaixo, que aí tem um outro matemático muito melhor do que eu que dá uma medida. Mas é interessante a gente colocar, porque primeiro a gente falou que peso tem as suas palavras. Sim. E agora nós estamos conectando esse peso que a sua palavra tem com relação ao nível de autoridade que você exerce. Sim. Né? Então, esse parâmetro para você identificar se realmente você está numa posição de autoridade ou não. Como que você vai identificar isso? Vai depender de como as pessoas recebem a palavra que você está liberando ou não. Tem um ditado popular que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é? Então, é exatamente isso. Se a sua palavra ela é uma palavra de peso, no sentido de que a sua palavra, quando ela chega, ela faz com que as pessoas imediatamente obedeçam aquilo que você está falando, isso significa que naquele lugar e naquele ambiente você é uma pessoa que tem uma autoridade reconhecida naquele grupo, Sim. naquele contexto. Com certeza. Pode ter um nível de autoridade num contexto e não ter um nível de autoridade em outro contexto, né? Então, por exemplo, o Guerra entende que eu tenho autoridade quando as coisas diz respeito à matemática. Né? Com certeza. Ele passa a bola para mim. Né? Então, é exatamente certeza, isso. Então, se eu falar matematicamente alguma coisa, isso que eu disser vai ter um peso que ele vai considerar, porque ele reconhece que nessa área eu tenho um nível de conhecimento maior do que o dele. Com certeza, ainda mais que eu fui péssimo em matemática. Então, com certeza. Isso não quer dizer que eu tenha um nível de autoridade maior do que ele em outras áreas que ele tem um domínio muito maior do que eu. Então a gente precisa até mesmo entender essas relações, né, de peso e no contexto em que cada uma dessas palavras elas se aplicam. E isso é muito importante e muito interessante. Eu acho que aí caberia uma outra visão de Deus, que é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Amém. Eu não preciso saber tudo o tempo todo, principalmente se eu tenho outras pessoas junto comigo e que poderão saber mais a respeito de determinadas coisas do que eu. Agora, quando nós juntamos tudo isso, nós revelamos um nível de sabedoria
muito maior. E aí sim, essa palavra de peso, ela acaba sendo uma palavra que gera algo muito maior, Com né? certeza. Principalmente para a glória de Deus. Amém. Né? Ok, nós temos aqui uma série de participações. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Não dá para a gente ler todos, mas... Amém, Jesus é o nosso Senhor. Peço oração por mim, para o Senhor restaurar a minha saúde. Sou irmã Joana Dark, de Aracaju, Sergipe. Olha aí que bênção, hein? Aracaju, Sergipe. Temos aqui uma outra participação. Boa tarde, meu nome é Ana Cláudio, sou da igreja tal. Peço oração por mim, porque estou desempregada. Fico muito triste, fico com uma angústia e tem vezes que passo até mal. Ore por mim, Deus abençoe vocês. Peço oração pelo meu esposo, Adilson, e pela minha irmã, né? E são, acho que aqui Belo Horizonte, DDD 31. Temos outra participação. Olá, tudo bem? Bom dia, me chamo Ana. Gostaria de saber se tem algum culto hoje na Igreja da Lagoinha. Tem vários. Aí você pode entrar no site da Igreja da Lagoinha ou mesmo aqui pela Rede Super, tá bom? Lagoinha.com, www.lagoinha.com, ou o site aqui da Rede Super, www.redesuper.com.br. Aí você vai ter as informações a respeito disso, tá joia? Bom dia, sou da Parnaíba, Piauí, e assisto muitos programas da Rede Super, são muito abençoados. Sou Aldírio, do Ministério Conquistadores. Venho pedir oração, meu irmão Cirugi, que está com um possível câncer nos pulmões. Nós vamos orar por ele aqui no final do programa, viu? Em nome de Jesus. Bom dia, somos de Bauru, estamos no segundo casamento. Eu fui casado há 20 anos com uma outra pessoa, minha atual esposa também, também foi casada. Éramos evangélicos, estamos afastados dos caminhos do Senhor, mas temos muito desejo de estar nos reconciliando com o Senhor. Nós cantávamos na igreja, fizemos muito a obra do Senhor, mas atualmente é a solução, devemos... Qual a solução que devemos tomar, né? Ou a decisão que eles têm que tomar? Rogerinho ou Guerra? Olha, a primeira decisão é voltar para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus é muito clara: olha onde caíste, arrependa-te e volta, né? Então, essa é a orientação. Eu não sei se o fato de vocês terem sido divorciados e hoje estarem em um segundo casamento, se isso tem servido de peso ou até mesmo de rejeição ou acusação com relação a estar servindo ao Senhor e estar inseridos em um ministério. Então, pelo que eu entendi, isso não está claro na palavra que você, na mensagem que você mandou, mas eu entendi que pode ter esse sentimento de culpa, pode ter essa situação ainda não resolvida entre vocês, tanto emocionalmente quanto racionalmente. Então eu penso que vocês estão juntos, estão casados, tiveram uma outra experiência, e aí é buscar do Senhor uma nova oportunidade de forma completa e ampla, voltando para o Senhor. O Senhor, Ele não vai virar as costas. Ele diz claramente que aquele que busca, encontra, né? Então, deixe que Ele se deixará, busque o que Ele se deixará achar. Amém. E aí a solução e as confusões que vocês estão tendo, tanto no sentido emocional quanto racional, Ele pode elucidar tranquilamente em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.